Olá pessoal, vamos meditar hoje um pequeno trecho de um versículo aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O homem é escravo daquilo que o domina. Quantas coisas que poderia citar aqui. A busca desenfreada pela felicidade, a busca desenfreada pela beleza, sem controle. Quantas plásticas pessoas estão fazendo e não estão satisfeitas com o que vê. O culto ao corpo, vamos dizer assim. Muitas pessoas cultuam seu próprio corpo, né? Querendo ser um deus ou uma deusa da beleza, vamos dizer assim. Os bens materiais, a busca desenfreada pela riqueza, pelo dinheiro, a vingança, a gula, o medo, a liberdade, o celular. Não temos controle de parar, de manusear o celular a todo momento. Será que a gente para, pelo menos nas horas das refeições, em algum momento? Será que a gente está tendo equilíbrio de tudo isso? Seriam, assim, infinidade de coisas que estão ocupando nossa mente. Quer dizer, tudo aquilo que está ocupando a maioria do nosso tempo. O que você diria para mim? O que tem ocupado? O medo tem dominado você? Eu confesso que, para mim, o que eu luto mais é vencer os meus medos interiores, Mas a palavra de Deus tem ensino para tudo, gente, para tudo. Vamos lá falar primeiro quanto à beleza. Vamos para o livro de Provérbios, vamos ver o que o Provérbios fala a respeito da beleza. No último capítulo de Provérbios, capítulo 31, nos últimos versículos, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Não adianta o que a gente fizer, tratamento de pele, plástica, seja o que fizer, um dia vai cair tudo, gente. Não adianta, um dia essa beleza física vai passar. O que vale é o que tem dentro, o que tem no nosso coração, né? Outra coisa que poderiam dizer, por exemplo, as preocupações da vida. Tem pessoas que estão o tempo todo preocupadas, com ansiedade. O Senhor diz para a gente não se preocupar. No livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 25 e diante, ele fala sobre as preocupações da vida. Ele diz assim, no versículo 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quanto à riqueza, acumular bens, dinheiro, bens materiais, o Senhor diz aqui nos tesouros, os tesouros do céu. Esse sim é que a gente tem que priorizar. Olha o que o Senhor diz a respeito dos tesouros terrenos. No capítulo 6 de Mateus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema não está em você conseguir com o seu próprio suor, porque é bíblico, lá em Gênesis diz: do próprio suor do seu rosto você comerá o seu pão, e você vai conseguir realizar seus sonhos, suas coisas, tudo com equilíbrio, com moderação. Nada disso é errado. O problema é em que você está colocando em primeiro lugar. Você está compartilhando, você ajuda seu próximo, você ajuda quem está passando necessidade. Então, por que você vai amar um e você vai colocar um acima de Deus? Por exemplo, se você ama mais o dinheiro do que a Deus, ele vai ser o Senhor da sua vida, ele vai controlar você. E para o cristão, a primeira coisa, a prioridade é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Salomão, em Eclesiastes, ele diz o seguinte. Vamos aqui agora para Eclesiastes, falando sobre que as riquezas não dá sentido à vida. Vamos ver o que diz aqui no livro de Eclesiastes. Veja o que Salomão diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10 em diante. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Já no final, no versículo 18, ele diz o seguinte: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém, tá vendo que isso também é dom de Deus? É Deus que concede riqueza e bens. E quando Deus concede riquezas e bem a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida,
porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então é isso, gente. O problema não está na riqueza, mas do que você faz dela. Veja o que Paulo diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, sobre a vida pelo Espírito. No versículo 8 ele diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então precisamos ter uma vida equilibrada, que não a gente não pode colocar os nossos desejos acima da vontade de Deus. Tudo que a gente pedir, a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus. Porque pela concupiscência da carne, o homem é destruído. O homem se destrói, gente, pelos seus próprios desejos. Porque aí ele, com os olhos, olha, veja o que aconteceu com Eva. Ela foi seduzida pela serpente, ela comeu do fruto proibido, foi seduzida pelos olhos, pelo paladar, pelo olfato. E assim o homem, Jesus fala com o adultério, aquele que olhar e apenas ela desejar no coração, ele já cometeu adultério. Então é isso, gente, a concupiscência da carne. Olha o que Deus diz aqui no livro de... Vamos lá mais para a glutonaria, a gula. Tem pessoas que, tudo bem, precisa de tratamento, fazer tratamento, um caso, pode ser uma doença, mas se você come demais, se você tudo que faz em excesso é prejudicial à sua vida, o seu corpo é templo do Espírito Santo, a glutonaria também, Deus condena. É obra da carne, lá em Gálatas 5, beber demais, inclusive até o vinho, a bebida fermentada, tem uma passagem lá em Provérbios que você até pode beber, diz assim, né, que até um símbolo da alegria, o vinho, mas se você beber demais, você já vai estar naquela parte que Deus diz, os beberrões não entrarão no reino dos céus. Então tudo tem que ser com equilíbrio, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, tudo que você faz com exagero, com motivação errada, não vai agradar a Deus, e tudo que não agrada a Deus é da carne, não é do coração. Deus vê o nosso coração, que de fato a gente faz para glorificar o nome dele. É uma luta, gente, a luta contra o pecado. Isso começou em Gênesis. Veja, vamos lá para Gênesis, desde o princípio, gente, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e que Eva conheceu seu marido no sentido de ter relações, né, e geraram a Caim, depois Abel. Veja o que aconteceu, gente. Já começou o desastre nessa família, já aconteceu o primeiro homicídio que fala a Bíblia. E quando ele teve inveja do seu irmão, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim, ele ficou transfigurou o rosto dele, tanta raiva que ele ficou do seu irmão. Mas o Senhor advertiu, o Senhor disse assim, o Senhor disse para Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando a gente olha o fruto do Espírito, os 9 que a Paulo fala lá na carta aos Gálatas, começa com amor e termina com domínio próprio. E eu acho que esse é o maior problema que nós precisamos enfrentar, ter domínio próprio, seja no falar, seja no olhar, seja no ouvir, seja na hora de calar, em tudo, gente. Deus deu os nossos sentidos para que tenha uma função, mas que seja para o bem, primeiramente, né, nosso. Se a gente agradar a Deus, a gente vai estar agradando a si mesmo e vamos agradar o nosso próximo. Primeiramente, Deus no primeiro lugar. Então, vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas e ver esse círculo virtuoso que é o fruto do Espírito. Vamos lá, carta de Paulo aos Gálatas. Olha o que são consideradas as obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se isso lhe domina, procure ajuda, peça a Deus, ore, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para que você não seja dominado pelas obras da carne. Mas se você for dominado pelo fruto do Espírito, aí é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que um círculo virtuoso começa no amor, termina no domínio próprio, e assim não para. Esse círculo virtuoso tem que dominar o nosso coração, nossa mente. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, tudo isso, gente, a gente saber definir o que é obra da carne, o que é obra do Espírito. É uma luta constante. Começou lá no início, lá no paraíso, quando o primeiro homem desobedeceu a Deus
e continuou na sua descendência. E isso, ninguém ficou imune aqui de não ter errado na Bíblia. Veja o que aconteceu com Davi. Ele olhou para Batseba, ela estava tomando banho, e ele desejou. E ali trouxe para sua casa, e ali consumou o pecado. Veja que preço alto que ele pagou. A Bíblia toda é feita de pessoas imperfeitas, mas que a gente olhe para essas histórias, para a gente não repetir, pecar. Nós vamos pecar, porque a Bíblia diz, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Mas nós não vivemos no pecado, nós não vivemos praticando as obras da carne. Sim, devemos praticar a obra do Espírito e pedir a Deus para não ceder essas tentações, porque Deus não tenta ninguém. Ele nos põe à prova, mas ele não tenta ninguém.